Você consegue imaginar ser forçado a cantar enquanto apanha? Essa jovem escrava viveu esse horror. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Sua voz tinha um poder que ninguém esperava. Antes de revelar essa história emocionante que fez até os opressores chorarem. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora vem comigo descobrir o que aconteceu. O sol escaldante do meio-dia caribenho batia implacável sobre a grande propriedade da fazenda Belmont, uma das maiores plantações de cana-de-açúcar da Jamaica colonial no ano de 1831. Naquele dia fatídico de março, todo o trabalho havia sido interrompido por ordem do senhor de escravos, Thomas Wellington, um homem conhecido por sua crueldade e métodos brutais de disciplina. Mais de 200 pessoas escravizadas foram obrigadas a se reunir no pátio central, formando um círculo ao redor de um poste de madeira que já estava manchado com o sangue de incontáveis vítimas anteriores. Entre a multidão aterrorizada estava Abena, uma jovem de apenas 19 anos que havia chegado à Jamaica 5 anos antes, arrancada de sua terra natal na Costa do Ouro, na África Ocidental. Seus olhos amendoados ainda guardavam lampejos da menina que um dia cantara livremente nas margens do rio Volta, antes que sua vida fosse brutalmente roubada pelos traficantes de escravos. Abena possuía uma qualidade rara que a tornava simultaneamente preciosa e perigosa aos olhos de seus opressores. Uma voz de beleza incomparável, capaz de fazer o tempo parar e os corações se moverem. O crime de Abena havia sido considerado grave pelos padrões desumanos daquela sociedade escravista. Ela fora encontrada ensinando outras pessoas escravizadas a ler, utilizando uma velha Bíblia que havia encontrado abandonada na Casa Grande. A alfabetização de pessoas escravizadas era estritamente proibida, vista como uma ameaça direta ao sistema que dependia da ignorância e da subjugação para se manter. Wellington havia decidido que Abena receberia 50 chibatadas como punição exemplar, um número suficiente para deixar cicatrizes permanentes e, possivelmente, causar danos irreparáveis ou até a morte. Enquanto os capatazes preparavam o chicote de couro trançado com pontas de metal, Wellington teve uma ideia que ele considerou particularmente engenhosa em sua crueldade. Ele havia ouvido Abena cantar nos campos, e sua voz havia até mesmo impressionado sua esposa, Lady Catherine, que ocasionalmente comentava sobre aquela negra com voz de anjo. Wellington ordenou que Abena cantasse durante toda a sessão de açoitamento. Se ela parasse, as chibatadas recomeçariam do zero. Era uma tortura dupla, física e psicológica, projetada para quebrar não apenas o corpo, mas também o espírito. Abena foi arrastada até o poste, suas mãos amarradas acima da cabeça com cordas ásperas que já cortavam sua pele. Ela usava apenas um vestido esfarrapado de algodão grosso, que seria arrancado de suas costas para expor a pele ao chicote. O silêncio que caiu sobre o pátio era opressivo, pesado com o terror coletivo e a empatia impotente de todos aqueles que sabiam que poderiam ser os próximos. Crianças se escondiam nos braços de suas mães, homens cerravam os punhos inutilmente, e lágrimas escorriam silenciosamente por rostos marcados pelo sofrimento. O feitor principal, um homem chamado Jonas, também escravizado mas elevado a uma posição de poder cruel sobre seus próprios irmãos e irmãs, segurava o chicote com mãos que tremiam imperceptivelmente. Ele havia aprendido a sufocar sua humanidade para sobreviver, mas algo na dignidade silenciosa de Abena o incomodava profundamente. Wellington, posicionado na varanda da casa grande com um copo de rum nas mãos, gritou sua ordem final: cante, garota. E que seja bonito, ou começamos de novo. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Abena permaneceu em silêncio. Sua mente voou para além daquele lugar de horror, atravessando o oceano de volta para sua aldeia natal, onde sua avó, uma griot respeitada, havia lhe ensinado as canções ancestrais de seu povo. Ela lembrou-se das histórias sobre a força espiritual que havia permitido a seus antepassados sobreviverem a provações inimagináveis. E então, algo extraordinário aconteceu. Ao invés de escolher uma melodia suplicante ou quebrada, Abena começou a cantar uma canção de liberdade de seu povo Ashanti. A primeira nota que emergiu de sua garganta era pura e cristalina,
subindo ao céu como uma prece. Era uma melodia que suas ancestrais cantavam durante rituais de passagem, uma canção sobre transformação através do sofrimento, sobre a alma humana que não pode ser aprisionada mesmo quando o corpo está em correntes. A letra estava em Twin, sua língua materna, incompreensível para os opressores, mas cada palavra carregava o peso de séculos de resistência e resiliência. Meio nanso mionhon hys, sou pobre, mas minha alma está livre, ela cantou, e a primeira chibatada rasgou sua pele. A dor era inimaginável, como 1000 agulhas de fogo atravessando suas costas, mas Abena não permitiu que sua voz vacilasse. Ao contrário, ela cantou mais alto, transformando seu grito sufocado em uma nota musical que parecia desafiar a própria natureza da violência sendo perpetrada contra ela. A segunda chibatada veio, e depois a terceira. O sangue começou a escorrer pelas suas costas em riachos carmesim, manchando o vestido rasgado e caindo sobre o chão de terra batida. Mas a voz de Abena não apenas continuava, ela crescia em intensidade e beleza. Cada nota era um ato de resistência, cada melodia uma afirmação de sua humanidade intacta diante da brutalidade que buscava reduzi-la a uma coisa, um objeto sem alma ou valor além de sua capacidade de trabalho. Entre a multidão forçada a assistir, algo começou a mudar. Inicialmente, as pessoas olhavam para baixo, incapazes de suportar o testemunho de tal crueldade. Mas a voz de Abena os atraía como uma força magnética irresistível. Um por um, começaram a erguer os olhos. E ao fazê-lo, viram não uma vítima sendo destruída, mas uma guerreira lutando com a única arma que não poderia ser arrancada dela. Sua humanidade expressa através da arte mais sublime. À medida que as chibatadas continuavam, 10, 15, 20, a canção de Abena começou a tecer uma transformação quase mágica naquele espaço de horror. Sua voz, longe de enfraquecer com a dor crescente e a perda de sangue, parecia adquirir uma qualidade transcendente. Era como se cada golpe do chicote liberasse não gritos de agonia, mas notas de pura elevação espiritual. Os padrões complexos da música Ashanti, com suas polirritmias e modulações microtonais, criavam uma paisagem sonora que era simultaneamente um lamento e uma celebração da resistência humana. Entre os escravizados forçados a testemunhar, lágrimas começaram a cair livremente. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza ou impotência, eram também lágrimas de reconhecimento, de um orgulho feroz e inesperado. Na voz de Abena, eles ouviam ecos de suas próprias histórias perdidas, suas próprias línguas suprimidas, suas próprias dignidades negadas mas nunca verdadeiramente destruídas. Mulheres idosas que haviam sobrevivido décadas de brutalidade semelhante balançavam levemente, reconhecendo nas melodias de Abena fragmentos de suas próprias memórias ancestrais. Mas o mais extraordinário era o efeito que a canção estava tendo sobre aqueles que perpetravam e se beneficiavam da escravidão. Lady Catherine Wellington, que observava da janela do segundo andar, sentiu-se inexplicavelmente comovida. Ela havia crescido naquele sistema, educada para ver pessoas escravizadas como propriedade animada, mal humanas. Mas a voz de Abena estava destroçando essas ficções confortáveis. Pela primeira vez em sua vida, Catherine viu uma pessoa escravizada não como um objeto, mas como um ser humano completo, dotado de uma alma tão rica quanto a sua, talvez mais. O próprio Jonas, o feitor que aplicava as chibatadas, encontrou-se em uma espécie de transe. Cada golpe que ele infligia parecia retornar para feri-lo espiritualmente. A canção de Abena estava forçando-o a confrontar o que ele havia se tornado, a violência que havia internalizado como meio de sobrevivência. Suas mãos começaram a tremer mais visivelmente, e as chibatadas, embora ainda brutalmente dolorosas, perderam parte de sua força inicial. Lágrimas silenciosas começaram a descer por seu rosto marcado de cicatrizes. Quando a 30ª chibatada caiu, algo sem precedentes aconteceu. Uma voz feminina entre a multidão escravizada começou a cantar em harmonia com Abena. Era Ama, uma mulher mais velha que havia sido capturada da mesma região da África. Ela conhecia a canção, e sua voz, embora quebrada por anos de trabalho duro e privação, encontrou as notas certas para criar uma harmonia comovente. Wellington, na varanda, ficou paralisado,
incerto se deveria parar aquilo imediatamente ou permitir que continuasse. Sua hesitação seria fatal para a ordem que ele procurava manter. Em segundos, mais vozes se juntaram. Primeiro uma, depois 3, depois uma dúzia. Logo, 40 ou 50 pessoas estavam cantando, criando uma polifonia complexa que transformava o pátio de punição em algo que se assemelhava a um ritual sagrado. As vozes masculinas forneciam uma base profunda e ressonante, enquanto as femininas teciam melodias entrelaçadas que subiam e desciam como ondas. Crianças, que não conheciam a língua twi mas sentiam a força emocional da música, começaram a murmurar e assobiar, adicionando suas próprias contribuições inocentes à sinfonia de resistência que estava se desdobrando. As costas de Abena agora eram uma massa de carne rasgada e sangue. 40 chibatadas haviam caído, e o vestido que antes cobria seu corpo estava completamente destruído, pendurado em tiras ensanguentadas. Qualquer pessoa normal já teria desmaiado da dor ou do choque, mas Abena permanecia consciente, sustentada por algo além da força física, uma determinação espiritual que parecia fluir diretamente de suas raízes ancestrais através de sua voz inquebrável. Mas agora ela não cantava sozinha. O coro de vozes que a acompanhava havia crescido para incluir quase toda a população escravizada presente. Era um momento de unidade coletiva que os senhores de escravos temiam acima de tudo, o reconhecimento compartilhado de humanidade comum e força coletiva. A música havia se tornado um escudo, uma declaração de que, embora pudessem ferir os corpos, não poderiam tocar nas almas. Cada voz adicionada era um ato de desafio silencioso, uma recusa em permanecer passivo diante da brutalidade. Wellington, percebendo que a situação estava escapando de seu controle, gritou para Jonas parar. Mas suas palavras foram engolidas pela onda sonora que agora dominava completamente o espaço. O feitor, ele próprio transformado pela experiência, deixou o chicote cair de suas mãos tremendo. Ele simplesmente não conseguia mais fazer isso. Pela primeira vez em anos, Jonas sentiu o peso total de sua cumplicidade na perpetuação do sofrimento de seu próprio povo. Ele caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente. Foi neste momento que algo verdadeiramente notável aconteceu. Alguns dos capatazes brancos, homens endurecidos pela violência cotidiana e doutrinados na ideologia da supremacia racial, começaram a sentir suas próprias defesas emocionais se estilhaçarem. Um homem chamado Patrick O'Connor, um irlandês que havia ele próprio escapado da pobreza extrema ao emigrar para as colônias, encontrou-se inexplicavelmente comovido. Ele se lembrou de canções que sua própria avó cantara durante a Grande Fome, melodias de sofrimento e esperança entrelaçadas. Pela primeira vez, ele viu paralelos entre sua própria história de opressão e a das pessoas que ele ajudava a subjugar. Outro capatazes, no entanto, reagiu com raiva ao que ele percebeu como uma perda de controle. Ele avançou em direção à multidão que cantava, seu bastão erguido para silenciar as vozes com força bruta. Mas antes que ele pudesse atingir alguém, Lady Catherine apareceu na varanda ao lado de seu marido e falou com uma voz que ela mal reconheceu como sua própria. Thomas, pare com isso. Pare agora. Seu marido olhou para ela com choque e fúria, mas algo no rosto de sua esposa, uma determinação que ele nunca havia visto antes, o fez hesitar. Catherine desceu as escadas da varanda, algo que ela raramente fazia, especialmente não para interagir diretamente com pessoas escravizadas. Ela caminhou através da multidão que cantava, e as vozes gradualmente diminuíram em volume, embora não parassem completamente. Quando ela chegou onde Abena ainda estava amarrada ao poste, Catherine viu pela primeira vez a verdadeira extensão da carnificina. As costas da jovem eram um mosaico de ferimentos abertos, a pele rasgada em padrões grotescos que certamente deixariam cicatrizes permanentes. E ainda assim, Abena continuava cantando, sua voz agora um sussurro rouco mas ainda melodioso, ainda desafiador, ainda indiscutivelmente humano. Catherine Wellington havia sido criada em uma família de proprietários de escravos, educada desde o berço para ver a instituição da escravidão como natural e até benevolente, uma civilização dos povos africanos selvagens. Ela havia assistido a punições antes, embora geralmente de uma distância confortável,
e havia aprendido a suprimir qualquer empatia que pudesse sentir como fraqueza sentimental inadequada para uma mulher de sua posição. Mas algo naquele momento, talvez a combinação da beleza transcendente da voz de Abena e a evidência inegável da brutalidade física que marcava seu corpo, destruiu definitivamente essas defesas psicológicas cuidadosamente construídas. Com mãos trêmulas, Catherine alcançou as cordas que prendiam Abena ao poste. "Soltem-na", ela ordenou, sua voz quebrando. Os capatazes olharam uns para os outros com incerteza, depois para Wellington, que permanecia paralisado na varanda, seu rosto vermelho de raiva mas incapaz de encontrar palavras. O momento se alongou, carregado de tensão. A multidão que cantava agora estava completamente silenciosa, observando com respiração suspensa enquanto a cena sem precedentes se desenrolava. Finalmente, um dos capatazes se adiantou e cortou as cordas. Abena, que havia se mantido de pé apenas pela força de vontade e o apoio das amarras, começou a cair. Catherine a pegou, sujando seu vestido de seda cara com o sangue da jovem mulher. O peso do corpo de Abena era surpreendentemente leve. A combinação de subnutrição crônica e perda de sangue recente a havia deixado quase etérea. Catherine se encontrou abraçando a jovem escravizada como se fosse sua própria irmã, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Perdoe-me", Catherine sussurrou, embora não estivesse claro se ela estava falando com Abena, com a multidão, ou com algum Deus cujos ensinamentos sobre amor e misericórdia ela havia usado para justificar o injustificável por tanto tempo. "Deus me perdoe, o que nós nos tornamos." Suas palavras eram mal audíveis, mas aqueles próximos a ouviram, e elas se espalharam pela multidão em murmúrios ondulantes. Abena, mesmo em seu estado severamente enfraquecido, virou a cabeça levemente para olhar nos olhos de Catherine. O que a senhora viu naquele olhar não era ódio ou amargura, embora certamente ela teria o direito a ambos, mas algo mais complexo. Um reconhecimento de humanidade compartilhada misturado com tristeza pela distância que a sociedade havia criado entre elas. Era um olhar que dizia: "Você está começando a ver, finalmente a ver." E então Abena começou a cantar novamente, mas desta vez uma melodia diferente, mais suave, quase maternal, uma canção de ninar que sua própria mãe havia cantado para ela quando criança. A mudança na canção de Abena provocou outra transformação na atmosfera. As pessoas escravizadas que haviam cantado com ela em desafio agora se juntavam nesta nova melodia gentil, criando um som que era simultaneamente lamentoso e reconfortante. Era como se, coletivamente, eles estivessem acalentando não apenas Abena, mas uns aos outros, oferecendo conforto diante do trauma compartilhado. Várias mulheres mais velhas se aproximaram e cuidadosamente tiraram Abena dos braços de Catherine, levando-a com ternura que contrastava brutalmente com a violência que havia marcado seus corpos anteriormente. Wellington finalmente encontrou sua voz e gritou da varanda: "Catherine, volte para casa imediatamente." Mas sua esposa não se moveu. Ela ficou lá no meio daquelas pessoas que ela havia considerado propriedade, e pela primeira vez viu-os verdadeiramente. Famílias, amantes, amigos, pessoas com histórias e sonhos e capacidades emocionais tão ricas quanto as suas. A lavagem de sangue de Abena em seu vestido caro parecia um batismo, marcando-a permanentemente, tornando impossível voltar à cegueira confortável que havia caracterizado sua vida até aquele momento. A notícia do que aconteceu naquele dia na fazenda Belmont se espalhou pela Jamaica com uma velocidade surpreendente. Pessoas escravizadas de propriedades vizinhas ouviram sobre a jovem que cantou através de sua tortura e transformou um momento de opressão brutal em algo transcendente. A história cresceu com cada reconto. Alguns diziam que Abena havia cantado com uma voz tão pura que os pássaros pararam de cantar para ouvir. Outros afirmavam que até os capatazes mais cruéis haviam chorado e alguns sussurravam que havia sido um milagre divino, uma manifestação da graça de Deus mesmo no inferno da escravidão. Mas além das lendas que começaram a se formar, o evento teve consequências reais e imediatas. Catherine Wellington, transformada por sua experiência, tornou-se uma defensora inesperada de tratamento mais humano das pessoas escravizadas em sua propriedade. Ela entrou em conflito cada vez mais frequente com seu marido, exigindo melhorias nas condições de vida, recusando-se a permitir punições físicas severas, e até mesmo, escandalosamente,
insistindo que algumas crianças escravizadas aprendessem a ler, desafiando diretamente as leis que proibiam tal educação. Seu casamento, já tenso, começou a se desintegrar sob o peso dessas divisões ideológicas. Thomas Wellington via a conversão de sua esposa como uma traição, uma fraqueza feminina que ameaçava tanto sua autoridade quanto sua rentabilidade econômica. Ele começou a falar em enviá-la de volta para a Inglaterra, talvez para uma instituição para mulheres com distúrbios nervosos. Mas Catherine, agora desperta para as realidades que ela havia ignorado por tanto tempo, se recusava a ser silenciada. Ela começou a corresponder-se com abolicionistas na Inglaterra, fornecendo testemunhos em primeira mão das atrocidades da escravidão. Quanto a Abena, ela sobreviveu àquele dia terrível, embora levasse semanas para se recuperar o suficiente para retomar qualquer tipo de trabalho. As mulheres mais velhas da comunidade escravizada cuidaram dela com remédios tradicionais africanos, cataplasmas de ervas que reduziam infecções, ungüentos que promoviam a cura e chás que ajudavam com a dor. Mas as cicatrizes em suas costas permaneceriam para sempre, um mapa topográfico de crueldade gravado em sua carne. Curiosamente, porém, Abena nunca falou com amargura sobre sua provação. Minha voz era mais forte que o chicote deles, ela dizia simplesmente. Eles podem marcar minha pele, mas não podem tocar minha canção. A voz de Abena, ao contrário dos temores de que pudesse ser danificada pela provação, parecia de alguma forma ter sido aprofundada e enriquecida. Quando ela cantava agora, e ela cantava frequentemente, nos campos, nas cabanas, onde quer que as pessoas escravizadas se reunissem, havia uma qualidade em seu canto que transcendia mera técnica ou beleza tonal. Era como se sua voz carregasse o peso de um testemunho, a evidência viva de que a humanidade não poderia ser apagada mesmo pela violência mais extrema. Jonas, o feitor que havia aplicado as chibatadas, nunca se recuperou totalmente daquela experiência. Ele se tornou cada vez mais introspectivo e relutante em infligir punições. Eventualmente, em um ato de desespero ou libertação, nunca ficou claro qual, ele fugiu da plantação. Alguns diziam que ele havia se juntado aos quilombolas nas montanhas, comunidades de pessoas escravizadas fugitivas que estabeleceram sociedades livres em territórios de difícil acesso. Outros sussurravam que ele havia tirado a própria vida, incapaz de viver com o peso de sua cumplicidade no sistema brutal que havia tentado destruir Abena. O que aconteceu naquele dia em março de 1831 na fazenda Belmont ocorreu apenas meses antes de um dos eventos mais significativos na história da Jamaica. A Revolta Batista, também conhecida como Guerra Batista de Natal, que começou em dezembro daquele mesmo ano. Embora seja impossível traçar linhas causais diretas, muitos historiadores que estudaram este período notam que houve um aumento notável na consciência política e na vontade de resistir entre as populações escravizadas na Jamaica nos meses que antecederam a revolta. A história de Abena, a jovem que transformou sua tortura em um ato de resistência artística e espiritual, circulou amplamente e se tornou um símbolo poderoso. Ela representava uma verdade que os escravizadores tentavam desesperadamente suprimir: que a escravidão não poderia realmente quebrar o espírito humano, que dignidade e humanidade persistiam mesmo nas circunstâncias mais degradantes. Para um povo sistematicamente desumanizado, esta mensagem era revolucionária no sentido mais profundo da palavra. A própria Abena, embora se tornasse uma figura quase mítica nas comunidades escravizadas, permanecia notavelmente humilde sobre seu papel. Ela continuou a ensinar outros a ler em segredo, agora com o apoio tácito de Catherine Wellington. Pequenos grupos se reuniam à noite, à luz de velas, e Abena usava qualquer material escrito que pudesse encontrar, páginas de jornal, bíblias velhas, até mesmo documentos comerciais descartados, para ensinar as letras e palavras. A alfabetização era poder, ela insistia, a chave que poderia eventualmente destrancar as correntes tanto físicas quanto mentais. Quando a Revolta Batista finalmente eclodiu em dezembro, envolvendo dezenas de milhares de pessoas escravizadas em uma insurreição massiva, Abena não pegou em armas. Mas sua contribuição foi igualmente significativa. Ela compôs canções que se tornaram hinos do movimento de resistência, melodias que misturavam ritmos africanos com textos que falavam de liberdade e justiça.
Essas canções eram cantadas nas plantações que se rebelaram, fornecendo tanto cobertura. O barulho do canto mascarava os sons de planejamento e movimento, quanto inspiração moral. A revolta foi brutalmente suprimida, é claro, como era inevitável dada a disparidade massiva em recursos militares. Centenas de pessoas escravizadas foram mortas nas batalhas, e centenas mais foram executadas depois como punição. Mas a revolta teve um impacto profundo na metrópole britânica. Os relatórios sobre a escala da insurreição e a brutalidade de sua supressão energizaram o movimento abolicionista na Inglaterra. Combinado com testemunhos como aqueles que Catherine Wellington enviava secretamente, a maré da opinião pública começou a se voltar decisivamente contra a instituição da escravidão. Em 1833, apenas 2 anos após a Revolta Batista e o dia em que Abena cantou através de sua tortura, o parlamento britânico aprovou a Lei de Abolição da Escravatura. A lei fornecia a emancipação gradual de pessoas escravizadas em todo o Império Britânico, embora, em uma cruel ironia, incluísse compensação massiva para os proprietários de escravos pela perda de propriedade, enquanto oferecia nada para aqueles que haviam sido escravizados. Ainda assim, foi um ponto de virada, o começo do fim de um sistema que havia causado sofrimento inimaginável por séculos. Abena viveu para ver a emancipação, embora ela tivesse que trabalhar através do período de aprendizagem obrigatório que manteve muitos tecnicamente livres mas praticamente ainda presos aos seus antigos senhores. Quando finalmente se tornou verdadeiramente livre, aos 27 anos, ela tinha uma década de cicatrizes físicas e emocionais, mas também uma clareza de propósito que guiaria o resto de sua vida. Ela se tornou professora, estabelecendo uma das primeiras escolas para crianças negras livres na Jamaica, e uma respeitada líder comunitária. O que é notável nos escritos históricos sobre Abena, que são fragmentários mas existentes, preservados em parte através das cartas de Catherine Wellington e em parte através de histórias orais posteriormente transcritas, é sua recusa em permitir que sua identidade fosse definida por sua vitimização. Sim, ela havia sido escravizada. Sim, ela havia sofrido tortura brutal. Mas em suas próprias palavras, registradas décadas depois, ela se via primeiramente como uma sobrevivente, uma educadora, uma portadora de tradições culturais, e uma cantora. O chicote tocou minha pele por um dia, ela teria dito. Mas eu tenho cantado por toda a minha vida. A história de Abena ressoa através dos séculos porque toca em algo universal sobre a resistência humana diante da opressão. Há ecos de sua história em tantos outros momentos da história, nos espirituais cantados por pessoas escravizadas nos Estados Unidos, que codificavam rotas de fuga na ferrovia subterrânea em suas letras. Nas canções de prisão que pessoas negras americanas cantavam nas gangues de correntes durante a era Jim Crow, transformando o trabalho forçado em arte. Nas melodias que os prisioneiros dos campos de concentração nazistas sussurravam para manter suas almas vivas. Nas músicas de protesto de movimentos de direitos civis em todo o mundo. A arte, música, em particular, tem servido consistentemente como uma forma de resistência, uma maneira de afirmar humanidade precisamente nos momentos em que forças poderosas buscam negá-la. Quando Abena cantou através de suas chibatadas, ela estava participando de uma tradição antiga e continuamente renovada. A utilização da criatividade humana como escudo contra a desumanização, da beleza como arma contra a brutalidade. Também há lições na transformação de Catherine Wellington, que nos lembra que cumplicidade com o mal não é uma condição permanente. Pessoas podem acordar, podem ver verdades desconfortáveis, podem mudar. Isso não apaga a participação em sistemas de opressão, não desfaz o dano causado, mas sugere que a redenção, ou pelo menos o movimento em direção a posições mais justas, é possível. O desconforto, a confrontação com a própria cumplicidade, é doloroso mas necessário. No final, a história de Abena não é apenas sobre o passado. É um espelho no qual podemos ver nossas próprias sociedades, nossos próprios sistemas de opressão que persistem sob formas diferentes. É um lembrete de que a dignidade humana não pode ser legislada ou chicoteada para fora da existência, que a arte e a cultura são vitais para a sobrevivência humana, que o testemunho importa, que a solidariedade é poderosa, e que a voz, seja literal ou metafórica, pode ser a ferramenta de resistência mais potente de todas.
Aqueles que cantam em face da opressão não são simplesmente vítimas a serem lamentadas, mas agentes de sua própria história, tecelões de narrativas que se recusam a ser silenciadas. E aqueles que ouvem, verdadeiramente ouvem, essas canções não podem permanecer inalterados. A voz de Abena ecoou muito além daquele dia terrível em 1831, através de gerações, nos lembrando de que a humanidade persiste, a resistência importa, e às vezes, apenas às vezes, a beleza pode triunfar sobre a brutalidade, não a substituindo, mas transcendendo-a, provando que o espírito humano é, no final, inquebrável.